essa palavra. Ele está falando aqui que a dívida nossa era tão alta que a gente não tinha condição nenhuma de pagar. Aí ele está fazendo essa comparação desse devedor que estava devendo tributos, acumulou dívidas tão alta com esse homem aqui que ele não tinha mais condição de pagar a dívida. Era maior do que ele. Assim era o nosso pecado. Era maior do que nós. Era tão alto, tão grande, tão profundo que só Jesus para limpar toda a sujeira da sua vida, da minha vida, da nossa vida. Só Jesus, com seu sangue carmesim derramado na cruz do Calvário, ele fez tudo isso, pagou a alta dívida, assumiu, essa dívida alta e pagou, para que eu e você tivesse acesso novamente ao Pai Celestial. Jesus fez esse sacrifício por nós, pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos os tributos da nação durante 13 anos para a época, o salário de um trabalhador de 150 mil anos de trabalho, uma dívida na verdade impagável. E o Senhor Jesus entrou nesse assunto para mostrar o quanto Deus nos ama e nos perdoou. Devemos fazer o mesmo, perdoar 70 vezes 7. Como Jesus ensinou. Em quarto lugar, Deus nos ordena a perdoar. Verso 13 de Colossenses, aqui não é uma sugestão, pedido, e sim não é um pedido, e sim uma ordem de Deus. Essa ordem é tão importante que, se você não perdoar, suas orações não são ouvidas. Suas orações são impedidas. As orações do casal, quando o casal briga, dorme separado, dorme um no sofá, outro no quarto, dorme um virado para o outro, brigado, o inimigo entra, acha uma brecha e entra. E Deus não escuta a oração enquanto não houver perdão, Então isso é muito sério. Deus está falando do perdão na igreja, do perdão entre os irmãos, do perdão entre marido e esposa, e do perdão geral. Então, é necessário a gente perdoar, porque perdoar vem de Deus, Perdoar vem do alto, vem do céu, é algo de cima, não de baixo. Todas as feridas são saradas, sai um peso dos seus ombros. As portas se abrem. Quando você libera o perdão, você é abençoado pelo próprio Deus, Aí aqui fala, 1 Pedro 3,7, a Bíblia diz que se o marido em casa não tratar a esposa com sensibilidade, as orações dele são interrompidas. Se você ao orar, está lá em Marcos 11:25. Lembra que tem alguma coisa contra alguém ou alguém contra você, perdoe, porque senão Deus não ouve a sua oração. Se você não perdoar, você não pode adorar a Deus. Se você não perdoar, você adoece. Tem muita gente hoje, irmão, que adoece porque a impernibilidade que contrai, a enfermidade que contraíram é resultado dos problemas não resolvidos, das mágoas não curadas, da falta de perdão. É por isso que Tiago 5,16 diz que devemos confessar o pecado uns aos outros e perdoar para serem curados e chamado a doenças, ser curados, Aí ele fala as chamadas doenças psicossomáticas, ou numa linguagem de fácil entendimento, numa linguagem teológica, diz doenças ciogenéticas, doenças que são geradas pelo pecado. Então é hora de espremer o pus da ferida para ela poder ser sarada. Ele está falando que você tem que liberar perdão.
seja em qual for a área da tua vida que você foi machucado ou machucou alguém, é hora de liberar perdão para que teus problemas sentimentais, espirituais, emocionais sejam resolvidos, porque a maioria das doenças, né, que afetam a saúde do homem, que o homem é frágil, o homem é limitado, o homem é pó e cinza, e se ele acumular coisa ruim, vai enfraquecer ele, né? Você fica fraco, você fica sem força, você vê que a pessoa que ama, ela é uma pessoa mais feliz, ela é disposta, ela é uma pessoa sarada. A pessoa, quando ela é sarada, ela sara as outras pessoas, mas quando ela é doente, ela está enferma, porque algo aconteceu com ela, algo de ruim aconteceu com ela não perdoou, então ela adoece quem está do seu lado. E Jesus está falando que Ele é a cura, Jesus é um remédio para sarar toda ferida da alma e do corpo físico. E o perdão é um remédio, é um medicamento. O medicamento para sarar você que está doente é o perdão que vem do céu. Mas é o perdão verdadeiro, não é aquele perdão que você fala se justificando, querendo ser melhor do que os outros, não. É um perdão que você fala da alma, do coração. Oh, meu querido, minha querida, eu vim te pedir perdão se eu te feri e tal. Não se justifique, nem queira ser melhor do que ninguém. Mas peça perdão reconhecendo que você é um pecador e que você errou, né? Porque nós erramos mesmo, grandes e pequenos, todos erram. A Bíblia diz que o homem que não tropeçar em palavras, ele é perfeito, então todos erram. Aí aqui fala, é hora de espremer a ferida para ela poder sarar. E quando pedir perdão, não se justifique, nem fira, nem se ache melhor. Pedro perguntou a Jesus, até quantas vezes devo perdoar meu irmão? Até 7 vezes? Pedro está fazendo uma pergunta para Jesus. E Jesus fala, e Jesus diz, não, Pedro, não é 7 vezes, é até 70 vezes 7. Não é 7 vezes, é 70, a pessoa, 70 vezes no dia, a pessoa te ferir, e você tem que perdoar. Mas tem que perdoar, vai fazer o quê? Se não perdoar, não entra no céu? Então tem que pedir ajuda ao céu, é só o céu que pode te socorrer nessa hora. Até 70 vezes 7. Não é que Jesus estava dando um nó na cabeça de Pedro, né? Porque ninguém, durante um dia, vai ferir o outro esse tanto de vezes, né? Acontece de a pessoa machucar a outra, ferir 1 ou 2 vezes, mas esse tanto de vezes. Então, assim, Jesus já deu uma matemática santa, porque a matemática do céu é perfeita, está acima da dos homens. Se pode te ferir, Jesus estava falando, o tanto que te ferir, pode ser um monte de vezes, uma quantidade grande, enorme, mas você tem que perdoar, porque maior foi o perdão que tu recebeu de mim. Tu tinha uma dívida impagável e eu paguei tua dívida. Então, assim, a gente tem que perdoar, né? A gente fica em dívida com Deus, assim, a gente fica pensativo. Se Jesus pagou minha dívida e me perdoou, quem sou eu para não perdoar meu irmão? Tem que perdoar. Não é fácil, mas também não é impossível. Contando com a ajuda de Deus, você consegue. Eu consigo. 70 vezes 7. Não é que Jesus estava dando um nó na cabeça de Pedro, mas ensinando que o perdão é ilimitado. E lá em Lucas 17, 14, né, que fala mais sobre esse assunto, vocês leem aí. Cautela em pedir perdão, faça isso com humildade e sabedoria, sem machucar a pessoa ferida ainda mais, para você não esmagar a cana quebrada, para você não apagar a toiceira que fumega, cautela para você não exercer justiça própria. Então, assim, tem que ter muito cuidado quando a gente for pedir perdão para alguém. A gente tem que pedir sabedoria a Deus, né? A ajuda do Espírito Santo para que a gente faça de forma certa. Então, aqui entrando na palavra de Deus, Mateus, Evangelho de Mateus 18, fala assim, naquela mesma hora chegaram os discípulos a Jesus dizendo, quem é o maior no reino dos céus? E Jesus chamando um menino o pôs no meio deles.
A sociedade atual está sempre em competição. Muitos de nós querem ser sempre maior um do que o outro. Estar acima, passar por cima, ser melhor, ser valioso, ser mais competente, enfim, estamos em uma competição severa, sempre. Né? Ele está falando que isso existe no meio evangélico, não deveria existir, né? Na casa do Senhor. Competição, um canta melhor, um prega melhor, afinal de contas os dons é tudo de Deus, os talentos é tudo do Senhor, tudo pertence ao Senhor. Nós estamos aqui só para administrar, porque nós somos mordomos do Senhor. Cada pessoa tem um jeito de pregar, cada pessoa tem um jeito de adorar o Senhor. E Deus usa cada um de forma diferente, porque Deus ele não é repetitivo. O nosso Deus é um Deus multiforme, é um Deus de muitas novidades, muitas coisas novas para oferecer. O homem é que fica quebrando a cabeça com esse tipo de coisa, né? Medindo força um com o outro, isso é besteira. Neste capítulo, o Senhor Jesus nos mostra como devem ser as nossas relações interpessoais, qual deve ser nosso posicionamento em relação ao próximo, como deve ser o nosso tratamento com ele, a nossa postura, como devemos enxergá-lo. Eu te convido a assistir esse vídeo até o final e ver como é que o Senhor Jesus nos estimula a agir em situações como essa e como devemos enxergar as pessoas que estão à nossa volta. Inscreva-se nesse canal, eu te convido, e deixe o seu like, compartilhe essa palavra com os amigos, com as pessoas. Logo no início desse capítulo, nós se deparamos com a pergunta que os discípulos fizeram ao Senhor Jesus: quem é o maior no reino dos céus? E o Senhor responde colocando uma criança no meio dele e diz, verso 3, eu lhes asseguro que a não ser que vocês se convertam e se tornem como uma criança, jamais entrará no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Então, quem no reino dos céus, assim, o pequeno é grande e o grande é pequeno. Então, é assim, quanto mais você se diminui, desaparece, deixa Deus aparecer na sua vida, como João Batista. João Batista esqueceu-se de si, deixando para trás, né, a sua vontade, o seu querer, e deixando Deus reinar na vida dele. Ele falou, eu sou a voz que clama no deserto. Então, assim, ele estava falando que o Todo-Poderoso era quem comandava a vida dele, era quem dirigia os seus passos. Assim devemos ser nós, né? Devemos deixar o Senhor Jesus estar no centro das nossas emoções, da nossa vida. Esse mundo quer interromper isso, mas maior é o que está conosco do que o que está no mundo. O que Jesus está destacando aqui é a humildade, a singeleza, a pureza de coração. Ele é amável, a criança, tranquila. Você briga com ela, ela esquece e segue a vida. Seu coração é voltado para a pureza e inocência. Está falando que o nosso coração tem que ser como o de uma criança, né? A criança, ela não guarda mágoa, ela não guarda ressentimento, ela não sabe nem o que é isso. Ela só fica chateada porque ela é criança, mas depois passa. Quando a gente briga com a criança, chama a atenção dela, ela esquece rápido aquilo ali, nem lembra mais. Aí aqui no verso 10, fala, eu tenho que me amoldar ao seu desejo, não ele ao meu. Está falando que Deus, ele tem que reinar na nossa vida, ele tem que realizar os seus propósitos em nós. Mas para que isso aconteça, a gente tem que seguir seus passos, ser dirigido por ele, né? Porque Jesus, ele é uma fonte inesgotável. Quanto mais sede de Deus você tem, mais ele quer abastecer a sua alma. E aqui no verso 10 fala assim, Jesus é lindo, Jesus é maravilhoso. Vede, não desprezeis alguns desses pequeninos, porque eu vos digo que os que
que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Então Deus está falando aqui que a gente não deve desprezar os pequeninos, aquelas pessoas que Deus está levantando, embora sejam simples, tenham pouco conhecimento, mas é Deus que está levantando e é Deus que vai preparar tudo. Palavra subiergue. Então, às vezes você vê um canal que é pouquinho, que tem pouca gente, que está começando agora, mas você vê que aquela pessoa tem um chamado de Deus, tem uma direção de Deus, então você valorize, ore por ela, interceda pelo seu ministério, porque um dia ela pode alcançar lugares altos e ela nunca vai esquecer de você, ela nunca vai esquecer do seu carinho e da sua atenção, ok? Então é isso que a palavra de Deus está nos ensinando. Verso 15 fala assim: ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele, só se te ouvir ganhasse o teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que, pela boca dos duas ou três testemunhas, toda a palavra seja confirmada. Ele está falando aqui que quando você insiste em pedir perdão a alguém, aquela pessoa vira o rosto para você, endurece o coração, chama uma testemunha para aquela pessoa ficar ali diante daquele assunto, daquele problema, como testemunha que você realmente está se redimindo, querendo se reconciliar com aquela outra pessoa, querendo pedir perdão e ela fechou o coração. Aí ele manda aqui que tem perdão que tem que ser pedido diante da igreja, leva lá para a igreja, para que a igreja sirva de testemunha. E se ela não quiser te dar o perdão, você tenha ela como gentil, como anátema, né? Como uma pessoa ímpia do mundo, né? Então você leva ela assim, é assim que a Bíblia está ensinando. Deus também faz assim. Ele tenta, faz de tudo para salvar o homem. O homem não quer Deus. O homem rejeita Deus. Deus não obriga ninguém a entrar no céu. Deus não vai te obrigar de maneira nenhuma. Deus não vai colocar uma faca no teu pescoço e te obrigar a entrar no céu, não. Ele vai te mostrar o caminho que você tem que andar. A escolha quem vai fazer é você, mas o Espírito Santo está falando. Quem tem ouvido, ouça, né, o que o Espírito está falando. Aí aqui fala: eu tenho que me amoldar ao seu desejo, não ele ao meu, né? Eu tenho que se sujeitar à vontade de Deus. Se eu sou servo, se eu fiz uma escolha, uma aliança com esse Deus, eu tenho que cumprir a sua vontade, eu tenho que lhe obedecê-lo, eu tenho que me render aos seus pés, ao Senhor. Ele é o Senhor da minha vida, o dono da minha alma, quem me resgatou, pagou um alto preço por mim. É a Ele que eu devo toda a gratidão, todo o amor. Em segundo, Jesus conta a parábola da ovelha perdida e como resgatá-la. Jesus deseja salvar o que se havia perdido. Basta apenas aceitar o seu convite. Então Deus ele vai bater na porta do teu coração todos os dias, se for preciso, te mostrando o caminho que você tem que andar, a escolha certa que você tem que fazer. Mas se você não quer, ele vai deixar de lado, entendeu? Porque Deus é assim, ele peleja com a vida do homem porque Deus sabe quem é da salvação e quem não é. Eu não sei, o homem, não cabe ao homem responder isso, mas isso aí é só Deus que sabe. A nós cabe pregar a palavra de Deus a tempo e a fora de tempo. Agora a colheita quem vai fazer é o semeador, é o Senhor que vai fazer a colheita, né? Verso 15, Jesus fala conosco: devemos combater os boatos em segundo, Jesus nos mostra o poder da comunhão, da concordância. Em segundo, Jesus conta a parábola do servo impiedoso, motivado pela uma pergunta de Simão Pedro. Então, aqui nesta palavra, né? Porque a palavra de Deus traz 3 assuntos, mas aqui nós focamos o perdão. Então, o que é que acontece? Deus está falando, quando você escutar boato com seu nome, fofoca, não dê ouvido a esse tipo de coisa, porque se falaram de mim,
perseguir a mim, que sou santo, que sou perfeito, que sou Jesus, imagina a voz, o que não vão fazer com vocês. Então vocês não deu crédito, não deu ouvido à voz de Satanás, porque o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. Então esse é o papel de Satanás, mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Então não esqueça dessas coisas, ore pelos que vos perseguem e vos abençoe. É isso que o Senhor Jesus nos ensina. Quantas vezes devo perdoar meu irmão? Falou Pedro. 7 era o número da plenitude, perfeição. Jesus lhe responde 70 vezes 7 ou 490 vezes. Jesus estava falando. A matemática de Deus é soberana, né? Aqui está falando que Jesus está mostrando para Pedro que ele não tem que perdoar poucas vezes, mas muitas vezes, quantas for necessário. Porque ele quer entrar no céu, e quem quer entrar no céu tem que ter o perdão como uma arma poderosa, algo de bom que mora no seu coração, né? Quem vai para o céu perdoa, quem vai para o céu é machucado, mas ama, é diferente, é acolhedor, é misericordioso, tem o discernimento do que é certo e do que é errado. Quem é de Deus é sempre diferente, né? E perdoa, porque a matemática de Deus ela é perfeita. Ela é perfeita. A gente aqui não entende, mas ela é em si uma perfeição. Em segundo, Jesus fala de uma dívida, né? De uma dívida impagável. A dívida dele era 100 mil denários, que era uma moeda de prata, que valia cerca de um trabalhador, né? O trabalhador encerrou no dia. Deus me perdoou de uma dívida impagável, por isso que nós temos o dever, Deus nos perdoou de uma dívida impagável, por isso que nós temos o dever de perdoar o nosso próximo sempre. Esse texto da Bíblia revela 3 questões, o assunto, a ovelha perdida, o maior no reino dos céus e a disciplina e perdão. Colossenses 3 fala do mesmo assunto. Paulo nos alerta a ter mente santa ou mente sadia. Então, a pessoa que tem a mente santa, a mente sadia, a pessoa que vai morar no céu, ela observa a palavra de Deus, ela observa os ensinamentos e pratica, coloca na tábua do seu coração. E aqui, para finalizar essa palavra, eu vou ler aqui o verso 19 até o 23. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio dele. Ele está falando que quando você estiver orando, e seu irmão estiver orando, que a oração dele for certa, estiver de acordo com a vontade de Deus, você concorda, fala amém. Não discorda, nem bate de frente, nem ora ao contrário. As coisas de Deus é tudo com ordem e decência. Quando um profetiza, o outro espera o momento certo para que ele venha também fazer o mesmo. E na oração não é diferente. Quando um está orando, o outro está ouvindo e observando e concordando. Amém? Porque quando você concorda aqui na terra, liga na terra, é ligado no céu. E o Pai manda bênção para todo mundo. Aí aqui fala, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio dele. Então, isso mostra a presença de Jesus. Jesus se faz presente. Jesus concorda quando fazemos as coisas de forma certa. Verso 21, então Pedro aproximou-se dele e disse, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Uma pergunta que Pedro tinha, uma dúvida que Pedro tinha e que Pedro tirou com Jesus. Então, muitas das vezes você tem dúvida, né? Não pergunta para o homem natural, mas pergunta para o homem espiritual, pergunta para o pastor, para a liderança da sua igreja. Nunca se aconselhe com pessoas do mundo, porque as pessoas do mundo ela tem outra visão, ela tem outro entendimento. O entendimento dela é diferente do nosso. O entendimento dela é carnal. E o entendimento de quem tem Deus e de quem conhece a palavra de Deus
é espiritual. Então você se aconselhe com a palavra de Deus e com o homem de Deus. Aí aqui fala, Jesus, verso 22, Jesus lhe disse, não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Então Jesus falou, é numa porção maior que você tem que ter misericórdia. É de maneira maior, de maneira sobrenatural, de maneira grandiosa. Seja bom, seja compassivo, seja misericordioso, seja paciente. Entenda a dor do seu irmão, entenda o sofrimento. Tenha compaixão. Do jeito que você quer que Deus tenha misericórdia de você, faça o mesmo pelo teu próximo, né? Às vezes a gente vê alguém passando necessidade e às vezes a gente tem e não ajuda. Ou quer julgar aquela pessoa. Não julgue, estenda a sua mão, ajude no que for preciso, mas não julgue. É isso que Deus está falando. Aquele bem que você quer, algo de bom que você quer para a tua vida, queira também para a vida do teu irmão. Compartilhe, né, as coisas boas. Envie esse vídeo para alguém que esteja precisando, porque é a palavra de Deus. Não por mim, mas pela palavra de Deus. Verso 23, por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. Aqui Jesus está contando uma parábola, está fazendo uma comparação das coisas da terra para as coisas do céu, das coisas de cima para as coisas de baixo, das coisas de baixo para as coisas de cima. Deus está fazendo uma comparação. Esse rei é Jesus, esse servo é nós e a dívida era o pecado que foi perdoado. E muitas das vezes a gente não quer perdoar alguém, a gente quer maltratar, quer julgar, quer espisotear. E Jesus está falando, não faça isso, porque maior era a tua dívida, era impagável, você não podia pagar e eu te perdoei. Por que você não perdoa teu irmão? Por que você não libera hoje esse perdão? É isso que Deus está falando em sua palavra. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida lhe pagasse, né, fosse cessada. Então aquele servo, prostrando-se, reverenciava, dizendo, Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele pediu misericórdia ao rei e o rei assim fez, teve misericórdia dele, perdoou a dívida que era muito alta. Então o senhor daquele servo, motivado de íntima compaixão, soltou-lhe e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários e lançando mão dele, sufocando, dizendo, paga-me o que deve. Então assim, ele foi perdoado por aquele rei, e o rei liberou ele foi embora. Quando chegou lá na frente, ele encontrou alguém que devia a ele uma quantia bem menor, algo menor, e ele não agiu da mesma maneira, ele agiu de maneira egoísta, só pensou nele. Ele não pensou no seu próximo, ele não lembrou do que Deus fez por ele, né? Porque aqui trazendo para a nossa vida espiritual, Deus está falando da dívida do pecado, da carga do pecado, que era muito alta, e só Jesus pagou esse preço na cruz do Calvário, derramando o seu sangue carmesim. Foi o sacerdócio, foi o Cordeiro Santo, o sumo sacerdote. Então, muitas das vezes a gente não quer perdoar, quer guardar aquilo ali no coração, fica lembrando, fica jogando na cara da pessoa, mas Deus está falando, perdoe, porque maior foi o que eu fiz por você. Lembre-se. Então o seu conservo, prostrando a seus pés, rogava, verso 29, lhe dizendo, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Verso 30, ele porém não queria, antes foi lançado na prisão até que pagasse a dívida. Então ele fez um mal para aquele homem. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que ele se passava. Então o seu senhor, chamando a sua presença, disse-lhe, servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste? Não deverias tu igualmente ter compaixão do teu conservo,
como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Isso aqui é o próprio Jesus que está falando, fazendo a comparação e mostrando o caminho certo e o caminho errado. Então Jesus está falando que se você não perdoar, você vai ser jogado no inferno, no lago de fogo, porque você fica parecido com Satanás quando você não ama, não perdoa, guarda mágoa, fica lembrando de coisa ruim, sentimento ruim, bagagem ruim, guardando essa coisa, armazenando esse mal dentro de você. Deus hoje está falando, joga tudo no lixo, essas coisas velhas, essas lembranças velhas do passado, essas mágoas, jogue tudo no lixo hoje, porque hoje eu quero te limpar, hoje eu quero te fazer uma nova criatura em Cristo Jesus. É isso que Deus está falando, para que você não perca a sua salvação, que é o que você tem de mais alto valor nessa vida. Perdoe com alegria, com sinceridade de coração, com verdade, não com palavras, né? Tem pessoas que dizem, eu perdoo fulano, eu perdoo cicrano, mas da boca para fora. E Deus conhece, porque Deus sonda o profundo. Ele é o único que anda no teu coração. Coração é terra que ninguém anda, mas o Senhor Jesus, Ele anda no teu coração e Ele conhece teu coração. Se for terra seca, Jesus hoje quer colocar muita água, lançar muita água nessa terra. Mas se for terra fértil, a semente vai brotar, você vai dar muitos frutos. E trazendo um resumo aqui dessa palavra, né? Fala assim sobre o que é perdão. Perdão é reconhecer que alguém errou contra você, contudo, opta em deixar o rancor de lado em relação a essa pessoa. O perdão é um ato de decisão no que se refere às questões internas que perturbaram a paz de um indivíduo. Mágoa, ela está com origem no latim. A palavra magoar significa mácula, que quer dizer desgosto, pesar, confusão, feriu, ofendeu, desgastou, machucou, né? Condoeu, criar raiz de amargura, cria raiz de amargura se deixar, vai longe. Então a mágoa, ela começa com mágoa, e depois vira tristeza, aí depois entra mais profundo dentro do ser da pessoa, aí fica mais complicado, a pessoa adoece, só Jesus para curar. Jesus é o remédio, chama Ele hoje, porque Ele tem um bálsamo para passar nas tuas feridas. A palavra humildade significa uma pessoa modesta, simples, submissão. Ela também pode ser uma pessoa sem muitas ambições, despretensiosa, é um fruto do Espírito Santo. São pessoas sem vaidade nenhuma. Então, a pessoa que é humilde não é humilde de trapos e roupas rasgadas. Porque tem pessoas que por fora ela é humilde, tá? Mas por dentro ela é arrogante, quando abre a boca ela é dura. Tem palavras grosseiras, né? Palavras que ferem. A sua boca é mais uma espada do que um remédio. Então, assim, a humildade, ela se diz na maneira de você se portar. A humildade, ela se mostra na maneira de você entrar nos lugares, se apresentar diante das pessoas, na maneira de você viver, de agir, né, de pensar. Né? Você pode ser uma pessoa humilde, mas se vestir bem, andar bem vestido, andar limpinho, andar cheirosinho. Né? Humildade não significa a pessoa andar com trapos velhos e rasgados, não. Não tem nada a ver. A humildade, ela é um fruto do Espírito Santo e ela se mostra em nossas atitudes, em nosso comportamento. Nossa maneira de agir, nossa maneira de viver, a gente identifica uma pessoa humilde. E geralmente quem é humilde nunca diz que é humilde, nunca reconhece. Mas as outras pessoas sim reconhecem que ela é humilde. Assim como Jesus, né?
Alguém chamou Jesus de bom, bom mestre. Ele falou, eu não sou bom. Ele falou, bom é aquele que me enviou. Então, assim, Jesus estava sempre passando a glória para Deus. Assim devemos fazer o mesmo, passar toda a glória para o Senhor. Porque tudo é dele, para ele e por ele, né? Nós somos só imitadores de Cristo. Servos seus, né? A palavra suportar ou suportando significa permitir, tolerar, sofrer. Então, a pessoa que suporta, né? A Bíblia diz que se tu for mais forte do que teu irmão, for mais maduro e ele estiver tomando leite, né? Se for novo convertido, dá um desconto. Tenha paciência, não queira que ele aprenda as coisas tudo de uma hora, assim, tudo de uma vez, não. Vá com paciência. Você é mais maduro na fé, você tem mais experiência, não queira ser melhor do que ele também, não. Mas haja com humildade, haja com sabedoria e paciência e vai ensinando as coisas para ele. Uma hora ele aprende, uma hora ele vai crescer, entendeu? Uma hora ele vai entender o que Deus tem reservado para a sua vida. E 70 vezes 7 é a conta que Jesus ensinou para Pedro, né? A conta do perdão. 490 vezes durante um dia a gente tem que perdoar. Quantas vezes for necessário. Jesus estava nos ensinando aqui, Jesus está nos ensinando que a conta exata, quantas vezes for necessário, quantas vezes for preciso, eu e você devemos perdoar. Amém? Que o Espírito Santo de Deus venha falar melhor ao teu coração. Vamos orar? Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço por essa palavra. Senhor, eu quero te pedir perdão, Senhor. Quero pedir ao Senhor que visite cada coração, cada causa, cada vida, cada necessidade, cada pessoa que está ouvindo essa palavra. O Senhor entre com providência, entre com cura, entre com libertação, entre com transformação, com mudança de vida, de pensamento, de ações, de atitude. Vai movendo, Senhor, as águas, vai entrando dentro desse negócio, vai entrando dentro desse lar. Vai fazendo sobrenatural, vai convertendo, vai libertando e salvando para a glória do teu nome, Senhor. Confirma a bênção, Jesus, dentro desse lugar e confirma a vitória para a glória do teu excelentíssimo nome, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.